Nesse episódio da Casa da Árvore dos Horrores 28 de Os Simpsons, a família Simpson eram doces de Halloween, menos a Lisa, que era uma maçã bastante saudável. E logo no começo da abertura eles quase foram devorados, porém eles conseguiram escapar e no final da abertura eles devoraram um coelho de chocolate por completo. E é daí que começa o episódio de terror de Halloween. E esses arqueólogos estavam procurando artefatos antigos e eles acabaram encontrando essa estátua em que eles colocaram o nome de Pazuzu e depois mandaram para Homer Simpson, e essa estátua ia servir como presente para a Maggie. Porém, logo a Marge descobre que o Homer comprou aquilo pensando que era pizza, e daí ela sai e deixa o Homer, a estátua e a Maggie sozinhos no quarto. E depois disso o Homer pega a estátua e automaticamente ele acaba sendo controlado por ela, e daí o Homer brinca um pouco com a Maggie, depois sai do quarto, deixando a Maggie e a estátua endemoniada sozinha. E daí a Maggie acaba sendo possuída e depois ela aparece na sala onde estava tendo uma festa. E quando o Lenny tenta tirar uma foto dela, é isso que aparece na câmera. E logo após isso a Maggie faz algo terrível e todos percebem que ela está possuída e ela precisa ser exorcizada o mais rápido possível. Mas o Flanders tenta fazer essa façanha e ele infelizmente não consegue. E daí um padre aparece do nada para fazer esse trabalho complicado. E ele se mostra bastante confiante e fala que vai cuidar disso. E a primeira coisa que ele faz é descobrir o que estava possuindo a Maggie. E ele descobre que o que estava possuindo a menina era um ser do mal que se chamava Pazuzu. E depois do ser maligno ter se revelado, ele foi expulso do corpo da Maggie. Porém, ele acabou possuindo o Bart, mas ele se arrependeu porque o Bart era pior que ele. E o Bart se aproveitou dessa situação para fazer algo terrível com o Homer. E o Homer ainda foi para um jurado de tribunal assim. Já nessa outra história da Casa da Árvore dos Horrores, o gato acabou revelando uma passagem secreta para a Lisa. E enquanto ele estava passando pelo túnel secreto, ela descobriu que o gato falava. E do outro lado do túnel tinha um quarto igual ao dela. E também toda a família da Lisa estava lá, porém os olhos deles eram feitos de botões. E daí a Lisa se assustou, mas logo ela se acostumou com isso, porque essa nova família tinha tudo que ela amava. E a Lisa se sentia bastante feliz com eles. E depois de tocar um bom e velho jazz clássico, a Lisa recebeu uma proposta bastante inusitada, de costurar os olhos dela com botões, e daí ela ficou bastante assustada e voltou para o mundo real. Mas logo ela se arrependeu e voltou para o outro lado implorando que costurassem botões nos seus olhos. E depois de alguns dias, todos do mundo real sentiram falta da Lisa, e daí o gato revelou a passagem secreta para o Homer. E quando o Homer passou para o outro lado, ele descobriu que todos já estavam com botões nos olhos, e daí ele teve uma ideia. Ele convidou todos para o mundo real. E com isso ele estava tendo uma ótima vida. Já nessa outra história da Casa da Árvore dos Horrores, a Marge e as crianças iriam viajar. E o Homer iria ficar em casa sozinho. E a Marge mal podia imaginar que o Homer mudaria tanto enquanto ele estava fora. E depois que eles partiram, o Homer ficou sozinho em casa, fazendo tudo o que ele gostava e o que ele queria fazer. Mas ele não podia fazer isso enquanto a Marge estava em casa. Por isso ele estava aproveitando muito o tempo que ele estava sozinho. Mas algo assustador aconteceu com o Homer. Quando ele estava tentando cortar uma salsicha, ele acabou cortando o próprio dedo dele. E o dedo do Homer acabou caindo na churrasqueira e estava sendo assado. E para piorar a situação, o Homer acabou se apaixonando pelo cheiro e o devorou. E depois disso, o Homer percebeu que ele gostava muito da carne dele. E dessa forma, o Homer se dedicou bastante para fazer um prato delicioso, e ele seria os ingredientes. E depois de ter preparado essa refeição macabra, vemos que o Homer tinha emagrecido bastante, mas ele ficou feliz depois de se alimentar. E logo depois disso, a Marge e as crianças chegaram, e a Marge percebeu que o Homer tinha emagrecido, e ela achou que ele tinha feito exercícios. Porém, não demorou muito para ela ter descoberto o real motivo do emagrecimento do Homer, e ela ficou assustada. E depois disso, eles foram até um psicólogo para resolver essa situação, mas a Marge não quis nem saber. Ela se separou do Homer, e é daí que um chefe de cozinha aparece, e ele resolve preparar um último prato com o Homer, e o Homer aceita a proposta macabra dele. E depois que o Homer foi preparado, a Marge e as crianças receberam um convite para participar da festa, e eles aceitaram o convite. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que tinha várias pessoas devorando o Homer, e depois disso a Marge ficou feliz, já que o Homer tinha tido sucesso em alguma coisa. Agora, se vocês chegaram até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades.